Paz do Senhor, irmãos. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? E hoje, irmãos, vamos entender sobre o plano de salvação do Senhor para todo o Israel de Deus. Um assunto muito recorrente nos profetas e que, infelizmente, nos dias atuais, é esquecido pelo povo de Deus. A gente vai estar meditando nos profetas e alguns textos também do Novo Testamento, nos apóstolos, e vai ficar muito claro para os irmãos esse plano de salvação. Então, peço para vocês que fiquem aqui até o final do vídeo e nos acompanhem. O irmão Ricles aqui vai estar dando início à leitura lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, somente no verso 1 por enquanto. Igual o irmão falou que é a respeito do plano de salvação, mas você pode pensar, o plano de salvação é Cristo e basta crer. Basta o evangelho chegar até você e crer. Não, irmãos, isso é uma versão simplificada que foram contadas para nós. O que o irmão falou é através das duas casas de Israel, que nós sempre falamos. E as duas casas de Israel vai ser manifestado também no Novo Testamento. Mas como se a gente não vê isso, duas casas? Porque eles falaram de um modo para você voltar nos profetas. Compreenderam? Então vamos começar então, Tiago 1, verso 1, para vocês entenderem isso. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, prestem atenção, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Saudações. Tiago está mandando saudações às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele não pode fazer isso porque as 12 tribos estavam dispersas na época dele. Sim. Mas por que ele fez isso? Tiago não sabia do contexto do seu próprio povo que foi disperso? Tiago, sendo um bom judeu de sangue legítimo de Israel, não sabia que o próprio povo foi disperso? Será que ele errou, Luiz? O que a gente tem que entender, irmãos, é que vocês têm que colocar de um lado a parte literal do que realmente aconteceu nesse tempo, e na parte espiritual é aonde que os profetas, os apóstolos queriam chegar. A gente tem que cair no entendimento que os apóstolos e os profetas tinham, que hoje a igreja não tem, entende? Então, a gente sabe que a parte literal era 12 tribos, ela foi separada em tribo do norte para 10 tribos, e tribo do sul, que foi Judá, né? Reino, né? Foi o reino, isso. Reino né? norte, reino do sul. Que foi o reino do sul. Então, ali a Assíria espalhou as 10 tribos, essas coisas aconteceram literalmente, e Jesus veio da tribo de Judá, ponto. E aí o que nós vamos entender é que os pastores e os mestres de hoje perderam no tempo, porque não é ensinado isso na igreja. Jesus veio juntar a casa de Israel, que estava dispersa, que é os gentios, porque eles viraram gentios, e a casa de Judá, que são os judeus. Jesus veio juntar eles na cruz. Mas isso é por causa, irmão, de uma doutrina muito prejudicial que se chama pré-tribulacionismo. Porque tem mania de separar o Israel da igreja para não passar na grande tribulação. Ou seja, isso é uma fábula, né? É uma fábula. Isso aí são devaneios da mente deles. E também a gente acha que o pré-tribulacionista, ele não entende só sobre a tribulação, eles erram só nisso, mas não. A gente vê que eles falham em muitas leituras dos profetas, entende? Realmente eu não sei como pôde ficar tanto tempo o povo, né, das igrejas sem entender sobre esse assunto das duas casas de Israel. Portanto, a gente vai ler agora em Jeremias 31, que a gente vai estar lendo agora, e vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Vocês vão ver quem está errado aqui, se é Tiago ou se é Jeremias. Então, irmãos, como tenho dito aqui, é falado nos profetas, será que quem estava errado aqui? Tiago saudando as 12 tribos, num tempo em que as 12 tribos estavam dispersas, né, espalhadas, né? Ou Jeremias nessa leitura aqui, acompanhe, no verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Primeiramente, a gente tem que entender aqui o tempo. Vocês vão ver na leitura dos profetas, né, Joel, Malaquias, Isaías, sempre direcionando as profecias para o tempo do fim. E é necessário, irmãos, que a gente entenda o que é o tempo do fim. O que a gente já falou várias vezes aqui sobre as 70 semanas, né?
a última semana de Daniel. Os Então, últimos dias. os últimos dias. Então a gente tem que entender. Então o profeta Jeremias está direcionando essa profecia para o tempo do fim, já o pré-milênio, já para ser estabelecido. E no verso 2 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada e logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Então, a gente tem que ter a mente exercitada, porque isso aqui está nos logando lá com Apocalipse capítulo 12. Porque o povo, não vai ter um povo que vai se esconder no deserto e vai ter libertação ali da espada. Isso, né? Mas está longe da vista da serpente. Isso, e olha que no finalzinho diz assim: darei descanso a Israel. Só que aí o que a gente quer fazer os irmãos entender é como que esse plano foi estabelecido por Deus e como os apóstolos, os profetas entenderam isso. Me ensinou, né, Luiz? Isso, e a igreja hoje não sabe. Então a gente vê que, por exemplo, lá em Zacarias 8, que a gente não vai ler, ali está falando de um milênio, falando da casa de Israel e da casa de Judá. Só que ali a igreja tem que estar ali também. Em Só que Zacarias, não fala de igreja ali. Em Zacarias fala, então, em Zacarias fala dos de longe e dos de perto. Porque o reino de Israel foi dividido, irmãos. Isso vocês têm que entender. Que o reino de Israel foi dividido e Deus não quer reinar sobre duas. Uma casa ou reino dividido não subsiste, igual o Senhor Jesus falou. Falou para o diabo, falou que a casa dele, tudo que é dividido não subsiste. Isso também é para nós. Então, Israel não vai ficar dividido. A gente está unido em um só espírito, sim. Agora, longe lá dos judeus, longe da terra. Mas vai chegar um tempo que nós iremos para a terra de Israel também. E aí sim, todo Israel será unificado novamente. Presta atenção, nós falamos de Tiago, saudando as 12 tribos de Israel. Nós lemos aqui em Jeremias 31, que Deus falou que será o Deus de todas as tribos. E agora nós vamos ver como que isso vai acontecer em Ezequiel 37. Ezequiel 37 é aquele famoso texto, depois dos vales dos ossos secos, vai ter uma tipologia com Ezequiel sendo filho do homem. E Deus fala para Ezequiel pegar 2 varas, 2 pedaços de madeira. Quero que vocês entendam isso agora. Então, irmãos, acompanhem com nós aqui Ezequiel 37, do 16 ao 28. Vai dizer assim: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel. Então, para Judá, para escrever, para Judá. E os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, eu vou explicar para vocês. Deus falou para Ezequiel: pega uma madeira e escreve para Judá e seus companheiros. Depois pega outro pedaço e escreve para José, pedaço que teve na mão de Efraim. Ou seja, para Efraim. Então, Judá e Efraim. O que isso vai montar? Que contexto que vai nos remontar isso? Uma cruz? Vamos ver se é uma cruz. Verso 17. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significa estas coisas? Ezequiel está fazendo isso perante os príncipes, perante o povo lá, perante os cabeças de Israel. Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim. Grife a palavra Efraim na mente. E das tribos de Israel, suas companheiras. E o ajuntarei ao pedaço de Judá. Grifa na mente, Judá. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, de sangue, será? Descendentes de sangue, os filhos de Israel, de Azer, Zebulon, Naftali, será? Mas engraçado que em Oséias falou que eles se misturaram com os gentios, né? Oxigenou, né? Oséias 6, Oséias 1, Oséias 6,
12, até o 14, até o final, vai dizer que Efraim é um pão que não foi virado. Efraim se mistura com os gentios. É um pão que não presta, porque não foi virado, nem queimou. Então, não é de linhagem sanguínea aqui, tá? Presta atenção, grifem na mente. Tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Isso que está falando do arrebatamento. Deus vai pegar eles, vai colher eles. Em Oséias fala que Deus vai colher um a um. Isso. Lá fala de colheita para levar a gente para o entendimento das festas. Isso. Mas aqui a gente entende dos 4 cantos da terra, né? Farei deles uma só nação na terra, lá em Israel, nos montes de Israel, e um só será rei sobre todos eles. Um só será rei. Vai falar de Davi aqui, só que Davi já passou. Continuando, nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. O que você leu aqui de Efraim e de Judá não são tribos mais. Deus está considerando como os 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Isso é um ponto, você tem que entender. Os reinos são reinos. E Deus está juntando esses reinos através de 2 madeiras. E quem está juntando isso é uma pessoa que Deus colocou, né? Está falando com Ezequiel, mas está falando com ele assim, filho do homem. Olha, filho do homem. Quem que é filho do homem? Não é o filho de Deus? Não é Jesus? Então, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-eis de todas as suas apostasias que pecaram e os purificarei. Assim, olha, verso-chave que está em todos os profetas. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui, ó, falei de Davi, né? O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Porque Deus falou que um só será um rei sobre eles, falando de Davi. Em Oséias falou que aquela plantação que vai subir, né, da terra, grande é o dia que Deus semeia, Jezreel, esse cabeça é o próprio Cristo. Esse cabeça tem um corpo que é sua igreja, que é Israel. Nós estamos unificando as profecias aqui e passando elas já mastigado para vocês entenderem. Isso, ele está unindo. Aí, ele uniu isso aonde? Quando ele se ofereceu como um cordeiro lá naquela cruz. Aí, aquela cruz simbolizava esses 2 pedaços de madeira. Ou a cruz lá foi feita de metal? Não. A cruz foi feita de madeira. 2 pedaços. O pedaço principal no meio e o pedaço dos braços. Né? Então, Efraim é o pedaço maior, porque são 10 tribos. E o pedaço menor, que são 2 tribos, aquele dos braços, né? Aquele que forma o X aqui, ó, no meio, é Judá e Benjamim. As 2 tribos que formam o reino do sul, o reino de Judá. Continuando no verso 25, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Lembra? Arrebatamento, colheita, no qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos e os filhos de seus filhos, porque para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Está falando aqui de aliança perpétua. É a nova aliança? Não é a nova aliança que Jesus fez no seu corpo, no seu sangue? Lá naquele dia da ceia? Aquele dia é o dia da Páscoa, se vocês não sabem. Então, irmãos, o irmão Ricos aqui leu até o verso 27, mas esse texto vai até o verso 28. No verso 28, ali diz que Deus vai unir Israel. E ali todas as nações vão saber que ele é o Senhor. E ele está falando de Israel. Então agora a gente vai entender o Israel ali. Vocês já sabem que a igreja vai estar lá, né? E a gente vai falar agora sobre os gentios também. Sejam sinceros. Vocês já viram em alguma pregação, algum ensinamento? Deixa aqui no comentário aqui se já alguém falando sobre esse assunto. Sobre essa vara, sobre Judá e Efraim, e alguém explicando sobre essas coisas? Geralmente, eu nunca vi. Nem eu. Eu só conheço o Luiz, do canal Reino Eterno A, né, e entre outros. E foi com ele que nós aprendemos, com ele que a gente aprendeu.
Mas com exceção disso, infelizmente, não é se gloriando nas igrejas, eu nunca vi. Nem na internet, nem fisicamente. Nem lugares, pastores e canais com 3 milhões, 10 milhões Não. de inscritos. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento, para uma carta de Paulo lá em Efésios, capítulo 2. A gente vai ler do 11 até o 17. Ali vai falar dos gentios, né, que estavam longe, e vai falar dos de perto. A gente sabendo que Israel é um epicentro de tudo, então a hora que vocês saberem, né, o que é longe, o que é perto, vocês já vão ter em mente o que é longe, o que é perto. Vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Que é cidadania, né? Chave isso aqui. Cidadania. Cidadania de Israel. Cidadão de Israel. E estranhos às alianças da promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O Evangelho não foi espalhado e pregado pelos 4 cantos da terra? Então a gente estava longe. Então esse plano agora está voltando através do sangue de Cristo, né? Do sacrifício dele. E a palavra-chave acima é Israel. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Tá vendo aquela vara dois pedaços de madeira de Ezequiel? Tá vendo como é que passa despercebido, irmãos? E lá fala da aliança eterna de paz. Aliança. Em Ezequiel que a gente leu esse. Ele fez as duas casas um, e a igreja tá aí. Olha para você ver. Porque Paulo está direcionando aqui para os de longe, que era a casa de Israel, que Deus rasgou ela do reino. Rasgou e dispersou. Só que, no mesmo contexto, ele está falando que vai retornar de volta a eles. Pode olhar em Oséias. No mesmo contexto que tem a rejeição, não meu povo, não misericórdia, tem volta, ó Israel, volta. Ele pega essa parte, né, e cita lá em Oséias, né? Só que de forma diferente. Em Romanos tem isso. Coloca aqui também. Em Romanos. Paulo cita Oséias em Romanos. Explicitamente. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio e a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Isso, agora um parênteses que eu vou fazer aqui. A inimizade era o quê? Era a lei em forma de ordenanças, os mandamentos em forma de ordenanças. Ele não aboliu os 10 mandamentos. Aboliu circuncisão, sacrifícios e todas aquelas ministrações. Isso é chamado de obras da lei e é chamado de leis em forma de ordenanças. Isto era a inimizade, porque a casa de Judá ficou com o santuário lá em Jerusalém. E a casa de Israel lá no norte, eles constituíram para si sacerdotes, constituíram um templo para pagãos, os reis lá. Jeroboão fez isso. Jeroboão constituiu sacerdotes sem a aprovação de Deus. Para que o povo de Israel, que estava lá no Reino do Norte, não descesse. Por mais que Deus separou as tribos, ele queria que o povo ainda fosse adorar o Senhor lá, fazer as ministrações, levar os dízimos, sustentar os levitas, sustentar o ministério lá no templo. Jeroboão cortou isso. Não era para ser cortado. Porque Roboão, filho de Salomão, foi no tempo dele que Deus separou o reino. Deus suportou Salomão, porque foi uma parábola para o milênio do reino de Cristo. Mas Deus rasgou o reino na época de Roboão, rei de Judá. Só que era para o povo voltar aí, adorar lá. Só que depois Deus ainda removeu eles por completo. As 10 tribos. E aqui ele está falando das 10 tribos sendo os gentios. Compreende? Esse trocadilho é muito bom, porque Deus ele sempre faz isso, até para testar a gente. A gente pega o primeiro e o segundo templo, né? A gente já fez alguns vídeos falando que de Ageu, Zacarias, ele começa literal e termina espiritual. Com certeza. Aqui é isso que está fazendo. Teve as 12 tribos, a separação literal, mas vai terminar espiritual também. Termina espiritual. Por isso que fala de tempo do fim, né? Eu vou finalizar aqui com o verso 17 para a gente dar continuidade no estudo, que diz assim: e vindo, evangelizou, paz a vós,
outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto, né? Então a gente pode perceber que ali na cruz, né, tinha um de um lado, outro do outro, né? Eu acho que Jesus não ia deixar passar uma dessa, né? Então os de longe são os gentios, né? E os de perto são os judeus que estavam ali e Jesus vai fazer a ação. Precisaria estar em Cristo também. Ou seja, tanto longe como perto estavam sem Cristo, irmãos. Preste atenção. Os de longe precisariam estar em Cristo, se aproximar. E os de perto era os judeus que tinham a Torá, tinham tudo aquilo, mas estava sem Cristo. Isso. Precisaria estar em Cristo. Os de perto também. E assim formasse um só homem. Isso. Quando Cristo ressuscitou, formou um só homem. Ele pegou os dois reinos afastados, aproximou os dois na sua cruz, na sua morte, e ressuscitou um só homem. Entendeu? Ele cortou a inimizade, ele fez a paz. Por isso, o evangelho tinha que ser pregado por todo mundo. Esse era o plano de Deus. Chamar os gentios. E aquele rapaz lá em Atos 1, quando ele foi perguntar a Jesus, ele não entendeu isso. O rapaz fala assim para Jesus: Senhor, restaurarás agora o reino a Israel? Aí Jesus vira para ele e fala assim: não lhe cabe agora saber os tempos em que o Pai determinou. Então, entendeu? Os de longe teriam que ser alcançados primeiro, né? Só que mais para frente a gente vai ver aqui que conforme a palavra dos apóstolos, dos profetas, a lei que era enraizada ali naquele tempo fosse pregado, Paulo também predisse que quando fosse a partida dele, iriam entrar muitos lobos vorazes que iam estar se infiltrando nas igrejas e não iam perdoar as ovelhas, ia sugar elas, né? E com o tempo, o evangelho e a sã doutrina ia ficar julgada para os cantos, né? Não é de se perceber que hoje a gente falar sobre as duas casas de Israel, a maioria das pessoas não entende. Entende? Acho que é tudo contexto histórico, ficou lá para o futuro, pro passado, né? Não consegue fazer esse trocadilho com a história e julgar lá para o tempo do fim. Porque ali vai cair as duas testemunhas, judeus e gentios, a qual a gente fala tanto aqui, entendeu? E que está enraizado ali na profecia de Zacarias 4, que é as duas oliveiras com os dois raminhos. Isso. Que vão verter azeite e ouro. Porque eles estão em pé, né, Luiz? Isso. Diante do Senhor de toda a terra. Então, irmãos, é os de longe e os de perto mesmo. Só que foram passando os tempos, né? Foram passando os séculos e essas coisas foram se perdendo no tempo, infelizmente. Por que o Luiz está falando isso, irmãos? Eu vou só ler, é um verso só, vai basear tudo que ele está falando aí. Ele não está falando isso do nada da cabeça dele, não. 2 Timóteo 4, verso 3, olha para você ver, presta atenção. Pois haverá tempo, seu apóstolo Paulo falando, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não vão suportar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. O povo, ele está falando que o povo vai se cercar de mestre, né? O povo vai se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias vontades, desejos, concupiscências, entendeu? O povo vai se ajuntar de mestres conforme os seus desejos, ou seja, querendo que só diz coisas boas, porque como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o que é coceira nos ouvidos? Quando você pega o cotonete e começa a limpar seu ouvido, dá aquela sensação mais boa, né? Aquela sensação gostosa, né? Quando você está limpando, isso é coceira nos ouvidos. É sensação de ouvir coisas boas. As pessoas, os irmãos, vão estar querendo se cercar de mestres que só falam coisas aprazíveis, coisas gostosas, coisas... fábulas, né, na verdade. Eles vão dar ouvidos a fábulas e vão rejeitar a sã doutrina. É isso que o texto está falando. E pré-tribulacionismo é fábula, é coceira no ouvido, é querer ouvir coisa boa e ser arrebatado antes, nada de tribulação, grande tribulação. A igreja do passado pode, a igreja de agora não pode. Isso é coceira no ouvido. E os apóstolos ensinaram isso, ensinaram as duas casas, ensinaram o milênio, as festas, mas à medida que eles foram morrendo, essa autoridade apostólica foi perdendo com o tempo. E aí eles foram se cercando, os homens foram se cercando de mestres conforme suas próprias cobiças, querendo escutar só coceira no ouvido, né?
E por isso que a gente tem que se levantar para restaurar essas coisas agora, né? E dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Dá trabalho, como diz o saudoso, aquele repórter lá, da Record, dá trabalho para fazer, viu? Dá trabalho para fazer. Irmãos, gostaria de pedir a vocês que compartilhassem os nossos estudos aí, dá um joinha aí para que esse estudo possa aí permanecer aí no YouTube para as outras pessoas verem. E espero que vocês tenham aprendido aí e entendido. Vai ser muito agradável para a gente se vocês tiverem compreendido isso aí, tá bom? Então até o próximo estudo e Shalom!